And when I woke up this morning, E quando eu acordei essa manhã, I had a stirring in my belly. eu tinha algo na minha barriga. Not like belly problem. But Não um like problema na barriga. something of the spirit. Então eu acordei no espírito, algo no espírito. Just like crying out, God, I want more. Estava chorando, Deus, eu There's quero got to be mais. more. Precisa ter mais. And we need that cry. Nós precisamos desse choro. One of the most important characteristics of any school Uma das características mais importantes em qualquer escola is the school is laden with the hunger for God. é que quando a escola está cheia de fome por Deus. And if you have a place that's hungry for God, E se você tem um lugar que está faminto por Deus, He will manifest. Ele vai manifestar. And I just want to share a few things. E eu só quero compartilhar algumas coisas. But my desire in sharing Mas o meu desejo em is to compartilhar invoke a response in you, é para tirar uma resposta de vocês. where you're going to yearn for God. Onde você vai chorar por Deus, doer por Deus. And depending the depth of your thirst and hunger for God tonight, E dependendo da profundidade da sua fome e sede de Deus essa noite, will depend how much He pours out. isso vai depender do tanto que Ele vai derramar. So it's not to blame me tonight if it goes wrong, it's your fault. Então não é minha culpa, é sua culpa. But seriously, I just felt like I'm going to leave my English part aside. I'm going to be Brazilian tonight. Mas eu vou deixar meu lado inglês para Vou ter trás um essa samba. noite, eu vou pegar meu lado brasileiro, fazer um samba. But I just really want to go after God tonight. Mas eu realmente quero ir atrás de Deus essa noite. I've been in missions 20 years. Fazem 20 anos que eu estou fazendo missões. But seriously, I'm more hungry for Him today than I was 20 years ago when I was sitting in the school. Mas de verdade, eu estou com mais fome dele hoje do que eu estava 20 anos atrás, quando eu estava sentada I nessa probably escola. bet and I need to be the most hungry person in this room. E eu preciso ser a pessoa com mais fome nesse quarto. And we need to go after Him. Nós precisamos correr atrás We dele. need to call His attention. A gente precisa chamar a atenção dele. And we do that by just having this hunger for E a Him and gente- calling out. A gente faz isso tendo essa fome por ele, Very chamando often ele. in the Gospels we see Jesus, He like pretends He's going to go away Frequentemente no Evangelho a gente vê Jesus fingindo que ele vai embora. because He really wants to see if we really want Him. Porque ele realmente quer ver que a gente realmente quer ele. So if the two disciples on the way to Emmaus, he said like, bye, I'm heading off. Então, para os dois discípulos no caminho de Emaús, ele falou para eles: tchau, tô indo embora. And they were like, no, please stay here. E eles estavam: não, por favor, fica aqui. There was a time when he was walking on water and the disciples were in a boat. Quando ele estava andando na água e os discípulos dele estavam And no the Bible barco, said he was going to go past. a palavra de Deus falou que ele ia passar. And the disciples started shouting out. Mas os discípulos começaram a gritar. Or the man who was, I think it was the blind man on the side of the road. E o homem cego no lado da rua, Jesus was going by, Jesus estava passando. but he shouted out, Son of God, have mercy on Mas me. ele gritou: filho de Deus, tenha misericórdia de mim. And that cry for God E esse choro por Deus stopped him and brought him close. parou ele e trouxe ele mais para perto. And God is passing on, God is like walking around through Fortaleza. E é como se Deus estivesse andando por Fortaleza. And he's looking like, where are the hungry E people ele that está will not let me procurando go? aonde estão as pessoas com fome, famintas, que não vão me deixar ir embora. Like if we're looking at our watch and it's 10 o'clock, time for bed, Se a gente está olhando no nosso relógio, são 10 horas, hora de dormir. you're like, okay, go to bed, I can go somewhere else. Ele tá bom, vai dormir, eu And the posso ir para beautiful outro thing lugar. about Jesus E a coisa linda sobre is Jesus he looks at different things than the world looks at. é que ele olha para as coisas de uma maneira When the diferente do que world o looks homem, at people do que o mundo homem. Quando o mundo olha para to pessoas come alongside para virem, and para spend time with, andarem com essas pessoas e passarem tempo com essas they look at pessoas. the rich, they look at the clever, they look at the beautiful. O mundo olha para o rico, ele olha para o esperto, ele olha para o bonito. But Jesus looks at the hungry. Mas Jesus encontra os famintos. And the beautiful thing is, E a coisa linda we're on the level playing field. a gente está no mesmo nível. We can all have the same level of hunger. Nós todos podemos ter o mesmo nível de fome. Doesn't matter if you're born in America or Brazil, in a favela or in a palace. Não importa se você foi nascido nos Estados Unidos, na favela, num Doesn't matter palácio if no you've done Brasil. seminary or not done seminary. Não importa se você já fez seminário ou não fez seminário. We can all have the same level of hunger. Nós todos podemos ter o mesmo nível de And fome. usually it's the people that don't have seminary E geralmente são as pessoas que não têm o seminário that get more hungry. que têm mais fome. Because we who think we're clever,
Porque a gente que acha que somos We don't espertos, think we know him because we don't think we need him because we think we have it all. a gente não acha que a gente precisa dele porque a gente acha que a gente tem tudo. And so I just want to stir up within us Então eu quero despertar algo dentro da gente. a hunger for God tonight. Eu quero despertar essa fome por Deus. Because essa wherever I noite. go, Porque onde quer que eu vá, visit the Iris bases around Brazil, quando eu visito bases da Iris pelo Brasil, when I step in a base, quando eu entro numa base, if I feel the culture of hunger for him, se eu sentir uma cultura de fome por ele, I know that base is a healthy base. eu sei que essa base é uma base saudável. For you guys who are sick this week, Para vocês que estão doentes essa what's the semana, first thing that you lose when you're sick? qual é a primeira coisa que você perde quando você está Your com appetite. saúde? You don't want to eat. Quando está sem saúde, você não quer comer. If you're not hungry Se você não está com fome, spiritually, espiritualmente, you're sick spiritually. você está doente espiritualmente. And we need to be hungry for him. Nós precisamos estar com fome dele. The great men of the Bible were Os grandes homens da Bíblia eram David, Davi, Psalm 84. Salmos 84. He says this, verse 1 and 2. Ele falou isso, o primeiro e o 2. How lovely is your dwelling place, O God. Quão amável é a sua habitação, Senhor. He's saying your presence, your dwelling place is so beloved to me. A sua presença, o seu lugar de habitação são tão amáveis para And he mim. says this, my soul yearns, even faints, Minha, for the courts of the minha Lord. alma dói e desmaia pelos seus átrios, Senhor. Isn't that, I love that word yearn. Eu amo essa palavra, I yearn. yearn, Eu dou, I yearn, eu dou, I yearn for you. eu He desejo says that he você. faints Ele fala que ele desmaia to be in his presence. para estar na sua presença. Have we ever fainted? Você já desmaiou? So desperate. Já desmaiou? I remember watching sometimes, there's these 4 English guys from Liverpool Eu lembro desses 4 caras ingleses de Liverpool who went to America. que foram para os Estados They're Unidos called the Beatles. e eles são chamados os Beatles. And you see the film, the old videos, E você vê os filmes antigos and like all the girls like screaming, e todas as garotas gritando, like shouting, and then they faint. realmente gritando, depois They elas just desmaiam, overcome so much. porque elas estão cheias de animação. And David says, my soul yearns, E Davi falava, minha alma deseja, and I faint for his presence. e eu desmaio pela sua He presença. says, my heart and my flesh cry out Ele fala, meu coração e minha carne choram, for the living gritam God. pelo Deus vivo. It doesn't say just my mouth sings some fala. songs, Não fala só minha boca canta but there's this músicas, crying, mas fala que ele and the crying chora. comes from our soul and our heart. E o choro vem da nossa alma e do nosso Do we have coração. that cry? A gente tem esse Do choro, we yearn and faint for him? a gente deseja e desmaia por ele. That's hunger. Isso é fome. This desire above all other things. Esse desejo acima de todas as outras And coisas. David, like Jesus loved David so much. E Davi amava Jesus tanto. Jesus loved David so much Jesus amava Davi tanto that he said, I'm from the line of David. Like David's related to me. que ele falou, eu sou de uma linhagem de Davi. Tipo, Davi é meu And in parente. these verses, you see the inworkings of David's heart. E nesses versículos você vê o que está acontecendo no coração de What Davi. made David so great O que fazia Davi tão grande was this hunger, era essa fome, this yearning, esse this desejo, inner cry. esse I choro want to interno. be in his presence. Eu quero estar na presença David had the dele. riches of the riches. He was king. He could get everything he wanted. Davi tinha as riquezas das riquezas. Ele era rei, ele tinha tudo que ele But none of that poderia pedir. satisfied him. Mas nada disso He had a satisfazia. yearning Ele tinha esse desejo for the presence. pela presença. Psalm 27. Salmos 27. We know this verse. One thing I ask. Nós sabemos esse verso. Uma coisa eu peço. One thing I will seek after. Uma coisa eu vou buscar. That I may dwell in the house of the Lord Que eu habite na casa do Senhor. and gaze upon the beauty of the Lord all the days of my life. E contemple a beleza dele todos os dias da minha vida. That's verse 4. The first 3 verses Esse é o verso 4. Os primeiros 3 versos talks how he was surrounded by enemies and armies. falam sobre como ele estava cercado de inimigos Imagine e exércitos. you're surrounded by enemies and armies just about Imagina killed. vocês estarem cercados de inimigos e exércitos What would you be prestes praying a serem for? mortos. Qual seria a sua oração? You'd be praying like, God, please help, save me, get this army away from me. Você estaria orando, Deus, por favor, me salva, deixa esse exército But he said, no, longe de mim. just one thing I want. Mas Davi falou, não, uma coisa eu quero. I want to gaze on the beauty of the Lord. Eu quero contemplar a beleza do Senhor. This is the one thing I'm seeking for. Essa é a uma coisa que eu estou buscando. Even in the midst of all the difficulties, Até no meio das I'm dificuldades, crying out.
eu tô chorando. And he had a fascination for God. E ele tinha uma fascinação por Deus. And you know, the problem today E você sabe que o problema hoje is that we've become so accustomed to the beauty of God. é que nós nos tornamos acostumados à beleza de Deus. And we've lost that fascination. E a gente perdeu essa fascinação. In Fortaleza, we have something called Beach Park. Em Fortaleza, a gente tem algo chamado Beach Park. Anyone know about Beach Park? Alguém sabe do Beach Park? I'm sure the Brazilians know. Os brasileiros sabem. It's the best and biggest water park in the whole of South America. É o melhor parque de água em toda a América do Sul. If you get a chance, go. Se você tiver uma chance, vai. It's a little bit expensive, but É um it's worth it. pouquinho caro, mas vale a It's pena. got the second biggest freestanding vertical water slide in the world. Tem o segundo maior brinquedo de descer I think it's like verticalmente 49 no mundo. meters, Eu acho que é 49 like metros. 14 stories, and you go like this, Tipo, 14 andares, você faz assim. and you go so fast that you just skid along the water Ele for a vai few tão meters. rápido que você passa na água. But dessa also you've got forma. like these rapids, like slow rapids that you can float around. It's like amazing. Mas também tem esses brinquedos que você pode flutuar. É And as a incrível. family, we have 5-year entry ticket because we live in Fortaleza. E como uma família, a gente tem entrada de 5 vezes So por we can go ano. any day, any time. Então a gente pode ir todo dia, And my kids toda loved hora. it E minhas crianças amavam. for the first week. Pela primeira semana. We went every day. A gente ia todo dia. Second week, we went like, oh, let's go, okay, Segunda nothing else to semana do, a let's gente go. estava, tá bom, a gente tem nada para fazer, Ask me how vamos. many times I've been in the last year. Me perguntem quantas vezes eu fui no último ano. Yeah, good question. I went once with my Boa cousin. pergunta. Eu fui uma vez com meu primo. I haven't been at all. Não, faz muito Like, tempo que eu Leah's não vou. just started, but like, I haven't been for ages. Fazem Why? muito tempo que eu não Because vou. I've become accustomed to the amazingness of the beach park. Porque eu me acostumei com a incriveldade do And beach so park. much often we do that. E frequentemente a Like gente faz we're isso. talking about, I was talking about the cross someday this week. Eu estava falando sobre a cruz algum dia essa We hear semana. it so much. A gente escuta Yeah, tanto Jesus died on the cross. que Jesus morreu na cruz. But we lose that fascination with his beauty. Mas a gente perde essa fascinação pela beleza dele. There's this guy called Robert Captain Esse who wrote cara this chamado Robert Capitão escreveu in a isso. book I read. It says, "We are in a war between dullness and astonishment." Estamos numa guerra entre burrice e astonishment. Boris? Burrice, dullness. Dull. Bobice. Bo- Dullness, bobice. Yeah, that's É. it. Good. Bobice e maravilha. Pronto. One of the most critical dangers facing Christians is dullness. Dos perigos mais críticos contra a cristianidade, contra cristãos, é bobice. We have lost our astonishment. A gente perdeu a nossa maravilha. The good news is no longer good news. As boas novas não são mais boas novas. It's okay news. Agora é ok. Christianity is no longer life-changing, it's life-enhancing. Cristianidade não muda mais as nossas vidas, agora só melhora as nossas vidas. And Jesus doesn't change people into wide-eyed radicals anymore. He just changes them into nice people. Jesus não muda as pessoas para pessoas deslumbradas mais, ele muda elas para pessoas que são legais. And so often that's true. E a maior parte das vezes isso é verdade. And we need to ask, are we hungry for him? Nós precisamos perguntar, estamos famintos por ele? Are we desperate for him? Estamos desesperados por And not ele? desperate to like become famous and get on a stage and travel the world. Não desesperado para Not entrar famous num for palco, ficar famoso e influence. viajar o mundo. Não famoso por influência Or ministry. ou ministério, But desperate for him. mas desesperados por Even if ele. no one knows who we are. Mesmo que ninguém saiba quem We want to somos. be in his presence. Queremos estar na presença Gazing dele, on his beauty. contemplando a beleza dele. And very often E muitas vezes we don't know what real hunger is. a gente não sabe o que fome de verdade é. We need to walk with this hunger for him. Nós precisamos andar com só fome por ele. So the first thing when you wake up, you think about is him. Então a primeira coisa que quando você acordar você pensa é The ele. last thing you think about when you go to bed is him. A última coisa que você pensa quando você vai para a cama é When was the ele. last time you just woke up at 3:00 in the morning to spend time with him? Quando foi a última vez que você acordou às 3 horas da manhã e só passou tempo com ele? Like, where is your passion for him? Aonde está sua paixão por ele? I've got friends who love surfing Eu tenho amigos que amam surfar. because they like Golito. He's here. Colito, ele está aqui. He wakes up
4, 5 o'clock in the morning Ele acorda às 4, 5 da manhã, because the waves are best at that time. porque as ondas são melhores He's nessa got a hora. passion for surfing. Ele tem uma paixão por So he wakes up surf. at 4 or 5 with joy. Então ele acorda às 4, 5 com To catch the alegria waves. para pegar as ondas. We have passion for Jesus. A gente tem paixão por Jesus. Oh no, we've got to wake up. Ah, não, a gente tem que acordar. Otherwise, Mama Pamela will beat me up because it's going to Não, a be Pamela 6, vai me 7 o'clock. bater. Porque Where's era para that acordar passion? 6, 7 horas. Cadê essa We've got to paixão? ask ourselves, A gente tem que nos is it an perguntar. external thing É uma or is coisa it externa something in here? ou uma coisa Because we dentro don't de know what nós real hunger is. que a gente não sabe o que fome verdadeira Like é. my kids, they don't know what real hunger is. Minhas crianças, elas não sabem o que fome de Sometimes we're verdade driving é. in a car Às vezes a gente está dirigindo no and they're carro, like, Dad, oh, like not now because they're a bit bigger, but like when they're Agora smaller, não, porque like, eles estão Dad, maiores. I'm dying, I'm mas quando eles eram menores, starving. eles falavam, pai, I'm eu tô going to die of morrendo. hunger, Eu Dad. vou morrer de fome, And pai. they're like, crying, I'm going to E die. eles estão chorando, pai, eu vou I'm morrer. starving. Eu tô morrendo de Said, when we fome. get home, I'll get you something. E eu falei, vamos chegar em casa e eu vou te dar algo. We get home, A gente chega em and I casa give them a piece of bread. e eu dou pra eles No, um I don't pedaço de want pão. that. Não, não quero Apple, isso. no, I don't want that. Maçã, não, não quero I said, isso. you're not starving. E eu falei, você não tá morrendo de fome. Like real starvation Morrer is de fome what de we see in verdade Pemba at the moment. é o que a gente vê em Pemba When no you bring these momento. big bags of maize or whatever it is, like no taste, no sugar, no anything. Quando tem essas bolsas de And you need people comida, to não tem Hit açúcar, people não away tem because they're nada. desperate Mas você dá para as They're pessoas e desperate elas estão just to get a desesperadas. bit. Desesperadas That's só para pegar um hunger. pouquinho. Isso é That's fome. desperation. Isso é And that's desespero. the hunger we need. E essa Sorry. é a fome que a That's so gente good. precisa. For God. Por Deus. Because sometimes for us, it's difficult just to spend 10 minutes with Him. Porque às vezes para nós é difícil passar só 10 minutos com Ele. We turn up to church 20 minutes late. A gente chega na igreja 10 minutos atrasados. Where's our real hunger? Aonde está a nossa fome verdadeira? There was a lady I met when we went in the sertão. Tem uma senhora que eu conheci quando a gente estava no sertão. There's a little church in the middle of nowhere. Tem uma igreja pequenininha no meio do nada. Like the worship is like I can't say. The music is rubbish. The worship is wonderful. A música é terrível, mas a adoração é The ótima. lady who speaks, she doesn't even read properly. Like she doesn't A got a good senhora que sermon. fala, ela nem consegue ler direito. But there's a lady there Mas tem uma senhora lá who walked with a little child. que Walked with a little que child. andou com uma criança pequenininha 2 hours 2 horas just to get there. só para chegar lá. Stays for the service. Ela fica pro culto, Finishes at 10 o'clock, termina às 10 and horas she walks 2 hours back home. e ela anda 2 horas de volta para casa. And when she gets home, all she has is some coffee and farofa, E like quando ela this chega em casa, flour stuff. cassava flour. Quando ela chega em casa, ela só tem café e farofa. No food. Não tem comida. But she's got hunger Mas ela tem fome to walk 2 hours para andar 2 horas to this service, para o culto and then 2 hours back e depois 2 horas de volta, in the pitch black. no escuro. You might think you're hungry because you've come here to this harvest school. Talvez você ache que você está faminto porque você veio aqui para a escola You're Harvest comparing yourself to other people in your church. e você está se comparando com metade das pessoas na sua igreja. Sometimes I think I'm hungry, Às vezes eu acho que eu estou faminto, but then I see a lady like that, mas aí eu vejo uma senhora como essa and I think, e eu acho, não. and so often our hunger is a selfish hunger. E frequentemente a nossa fome é uma fome egoísta. And God is just asking us really tonight E Deus está nos pedindo nessa noite, how hungry and how desperate you are. com quanta fome e o quanto que você está desesperado. And one of the main reasons we're not so hungry, E uma das razões principais que não estamos com muita because the fome key to be hungry é porque a chave para estarmos com fome is that you're empty. é que você esteja vazio. When you're empty, you're hungry. Quando você está vazio, você tem fome. Again, that's why I tell my kids, like, don't eat sweets É por isso que eu before the falo para main as minhas meal. crianças, não comam doce antes da refeição Because if principal. they eat, their tummy will be full of rubbish and they won't eat the proper food. Porque se eles comerem, a barriga deles vai estar cheia de lixo And e we eles não so vão comer a often do comida de that. verdade. We're E so a full gente of so faz much isso o other tempo todo. crap. A gente está cheio de besteira o tempo todo. I remember one day I was working all day in the slum. Eu lembro que um dia eu estava trabalhando o dia inteiro na We had a team favela of American medics that came to help us for a e day. a gente tinha um time de americanos médicos que Because I vieram knew all ajudar the por um alleyways dia. and I spoke English and Portuguese, I spent all day like taking the doctors out around Então a gente visiting estava people. nos becos falando inglês, português e eu estava levando os doutores por esses becos. Didn't have time to have lunch. Não tinha tempo para almoçar.
Finally, at the end of the day, I managed to get home. Finalmente, no final do dia, eu cheguei em casa Sunburnt, as e eu always, estava queimado, como sempre, and very, very hungry. e com muita fome. My wife had gone out, Minha esposa tinha saído. and I arrived, and obviously I looked in the cupboards, and there was nothing. E eu cheguei e eu vi nas gavetas e não tinha nada. There's just some old bread from 2 days ago, Tinha um pão velho de 2 dias atrás. and I had some margarine, so I put loads of margarine on the old bread and just Eu tinha ate it. margarina, então eu coloquei um monte Even de that was nice. margarina no I pão was antes so de hungry. comer. Até isso foi legal, porque eu And estava just com as I muita finished my fome. last mouthful, E quando eu terminei minha última mordida, well, Luciana, who helped organize the team, she rang o Luciane, que ajudou a organizar o and said the time, doctors have just decided they want to go to a rodismo, Falou. like a barbecue, Rodismo. eat as much as you want barbecue place. e ela falou, os médicos acabaram de decidir que eles vão para o And I churrasco, want to pro invite you rodízio. and pay for you to come. E eu quero convidar você e pagar para você And I was vir. like, that's amazing, E eu but tava, isso é incrível, I'm mas so full now. eu tô muito of old cheia bread. agora de pão velho. But obviously I went, Mas because it's claro que free. eu fui, porque era de graça. Missionaries always like free meals. Os missionários sempre gostam de But I remember just refeições walking de in, usually that graça. smell of like picanha, like meat is like, Mas eu lembro que eu andei e tinha esse cheiro de but I picanha. walked in, Tipo, it was like, mas eu cheguei e I didn't know if I eu go to the toilet and put my finger down my throat, but I didn't do it. tava com vontade de entrar no banheiro e botar meu dedo But na why am I garganta, saying mas eu não this? fiz isso. Mas por que eu tô falando isso? Because we fill ourselves up Porque a gente se enche. with so much other stuff A gente tá cheio de outras coisas that isn't His word. que não são a palavra You know, the dele. biggest benefit of social media, Sabe que o maior benefício de mídia social it proves that the reason you don't pray prova que a isn't razão because que of lack você of não time. ora não é por conta de falta de tempo. because you got time to spend an hour on Porque Instagram. porque você tem tempo se você está passando uma So you hora go, I no haven't got time to Instagram. pray. E você fala, não tenho No, it's tempo just para you haven't got orar. hunger to pray. Não, você pode falar que você não tem fome para Because you're orar. filling yourself up with just like Porque você está se enchendo com coisas the desnecessárias. things that the world might have to offer. Está se enchendo com as coisas que And we haven't got any more hunger se enchendo com as coisas que o mundo tem para oferecer e a gente não tem and mais thirst fome for Him. e sede por ele. Because we're running after other things. Porque a gente está correndo atrás de outras That's coisas. the story of the great banquet. E essa é a história do grande The banquete. king does an amazing O banquet rei faz um banquete and incrível invites people. e convida pessoas. And they're like, oh, I can't come. E eles estão, eu não posso vir. I just bought some cows. I've got to go and look after them. Eu tenho umas vacas e eu tenho que cuidar I've got delas. some land. I've got to fix that up. Eu tenho uma terra e eu tenho que consertar They're minha terra. so distracted Eles estão tão and running distraídos after other things. e correndo atrás de outras They have coisas. no real hunger for this Eles banquet. não têm fome real por esse banquete. But I really believe what I'm going to be praying for Mas eu tonight realmente acredito naquilo que eu vou orar is God will nessa stir noite. up a desperation and a hunger for É Him que like o never before. Senhor vai despertar uma fome e desespero em nós como nunca antes. Because I'm not satisfied where I am. Porque eu não estou satisfeita do jeito que eu The estou. Bible says if you put your hands, we will heal the sick. A palavra de Deus fala, se você colocar as suas mãos, nós vamos curar os It doentes. says that we'll do the same things as Jesus did. Fala que a gente vai fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Are you seeing people with spinal bifida being healed? Eu vi pessoas com spinal Now, bifida. are you seeing that? Você está vendo pessoas sendo curadas? Are you seeing the blind see? Você está vendo os The lame cegos walk, enxergarem? the dead As pessoas rise. que não andam andarem, os mortos ressuscitando? Do you want to see it? Você quer ver isso? It's a promise in the Bible that we can see. É uma promessa na palavra de Deus que a gente pode ver isso. And we can just say, oh yeah, whatever, it's for someone else. E a gente não pode falar, Or we can tanto faz, é stir para outra something in pessoa. us Mas que and ele, say, I'm not living out the fullness of what I que need to ele live. faça algo em nós para que a gente perceba que a And gente this não está vivendo a abundância que fomos insatisfaction of feitos the para level viver. E essa insatisfação of what we're living out. do nível do que estamos vivendo. And God needs to stir us up. E Deus precisa despertar algo na gente. I think Brazil's amazing. Eu acho que o Brasil é incrível. Brazil's amazing with intensity it has, O Brasil é incrível com a intensidade que tem. but it's not so good at consistency. Mas o brasileiro não é muito bom em It's consistência. very good at making noise, É muito bom em fazer barulho, but it's not very good in the quiet place. mas não é muito bom no tempo secreto. But you see real hunger, Mas você vê fome not verdadeira. just jumping around here, Não só pular aqui, but it's in the consistency of every day. mas é na consistência do dia a dia. And in the quiet place when you're on your own. E no lugar secreto, quando você está When you're on sozinho. your own, where does your hunger take Quando you? você está sozinho, aonde a sua fome está te levando?
There is something special when we collectively cry out to God, Tem algo come. especial quando a gente grita para Deus juntos, Deus And I venha. believe He will come tonight E eu acredito que Ele virá essa noite, because He can't resist. porque Ele não consegue We resistir. don't have to plead for Him to come. A gente não precisa implorar para He Ele wants to vir. come. Ele quer He vir. died on the cross. He paid such Ele a high morreu na price cruz, Ele pagou to um be able preço to muito come. alto para poder It says the vir. Father Fala que is a o good Pai Father é um bom and He Pai. loves giving good gifts E to His children. ele ama dar bons Whereas presentes children, para os seus If you filhos. ask Onde for são seus filhos? egg, He won't give you a stone. And if you ask for a fish, He won't give you a snake. Nós somos seus filhos. Se você pedir por pão, Ele não vai te dar uma How much pedra. more will He give you, Quanto mais Ele vai te dar? the Spirit of God, to those who ask? Quanto mais vai o Espírito de Deus dar It's a para aqueles que pleasure for Him to pedem? give us these good gifts. É um prazer para Ele He nos says, in the dar esses last day, I will bons pour out my presentes. Spirit on all flesh, Ele fala, eu vou despejar meu Espírito em toda a the carne. young and the old, O velho e o novo. the slaves and the rich, Os escravos e os ricos. the young and the poor, the young and the, yeah, I've said that, the man and the female. O homem e a mulher. Who's got flesh here? E tem carne aqui. We all do. Nós We all todos fit in temos within carne. that promise. Nós todos nos Who's a encaixamos man nessa or who's a female promessa. here? Quem é o homem, quem é a mulher Thankfully, aqui? we all are. Nós todos somos. Who's young, who's old? We are. Quem é novo, quem é velho, nós todos somos. He wants to pour out His Spirit on you. Ele quer despejar o Espírito But we dele need to be sobre hungry vocês. for it Mas você precisa estar and com cry fome out para for it. isso e chorar por isso. and just believe that He wants to meet us tonight. E acreditar que Ele quer nos encontrar essa noite. Because John Wesley and William Seymour, Porque John Wesley e William Seymour, they had the same gospel as we have. eles tinham o mesmo evangelho que a gente tem. They have the same Bible as we have. Eles tinham a mesma Bíblia que a gente But tem. they had a different response to the gospel. Mas eles tinham uma resposta diferente ao evangelho. They had such a level of hunger and desperation for Him. Eles tinham um nível tão alto de fome e desespero You por ele. guys know about William Seymour. Vocês sabem sobre William Seymour? He was born in Louisiana. Ele nasceu na Louisiana. He was the son of freed slaves. Ele era um filho de escravos que He foram grew up in libertos. real poverty. Ele cresceu em pobreza. He got smallpox, and as a result, Ele fumava he was blind maconha. in one eye. Então, como resultado, ele ficou cego de um olho. So he didn't have anything good going for him, Então, ele não tinha nada bom acontecendo na vida dele, apart from this hunger he had for God. a não ser essa fome que ele tinha de Deus. Even in seminary, he went to a segregated seminary. He couldn't Até- even sit in the classroom. Até no seminário era segregado, ele não conseguia nem He sentar had to na sit sala de outside aula. and look through the window. Ele tinha que sentar do lado de fora e olhar pela janela. But the hunger of this man Mas a fome desse homem drew him to start praying. fez ele começar a orar. And he said this, E ele falou isso. I had such hunger Eu tinha tanta fome to have more of God para ter mais de Deus in my heart no meu coração, that I prayed for 5 hours a day que eu orava por 5 horas a dia, for 2.5 years. por 2 anos e meio. I got to Los Angeles, Eu cheguei em Los Angeles and there the hunger was not less but more. e lá a minha fome não era menos, mas maior. I prayed, God, what do you want me to do? Eu orei, Deus, o que você quer que eu faça? The Spirit said, E o Espírito falou, pray more. ore mais. But Lord, I'm praying 5 hours a day now. Mas, Senhor, eu estou orando 5 horas o dia I agora. increased my hours to pray for 7 hours Eu aumentei minhas horas para orar 7 horas. and prayed a year and a half. E eu more. orei 1 ano e meio mais. Then day 3 of a fast, E aí, no dia 3 de jejum, God came. Jesus veio. Revival broke out. E avivamento veio. Azusa Street. Azusa Street. É a Rua de Azusa. And it was the Pentecostal movement spread throughout the world. E é o movimento de Pentecostes He que se prayed- moveu pelo mundo. Prayed for 5 hours a day. Ele chorava e ele orava por 5 horas o dia. And when he got to Los Angeles, like, that's not enough. I need to pray for 7.5 E quando ele hours. chegou em Los Angeles, ele falou, isso não é o bastante, eu preciso de orar por 7 horas agora no He dia. did that for 3.5 years. E ele fez isso por 3 anos e meio. Do you guys think you're hungry? Vocês acham que vocês têm fome? Do you want to see this outbreaking, this revival of God? Vocês querem ver esse avivamento de Deus? It's not going to happen from 10 minutes of prayer. Não vai acontecer só por conta de 10 minutos de oração. And then we spend the rest of the time scrolling E Instagram. aí a gente passa o resto do tempo olhando no Instagram. We need to pray for the holy hunger of God to fall on us. Precisamos orar para que a fome santa de Deus caia sobre nós. I don't know about you guys, but Eu não sei vocês, mas eu I'm tô preaching tipo, to myself, guys. eu tô orando, eu tô not pregando para there. mim mesma, eu não tô lá That's why I'm ainda. telling you. É por isso que eu tô falando para vocês. John Wesley, John Wesley, he said this. ele falou isso. He's,
John Wesley used to say that he thought very little of a man who did not pray for 4 hours a day. John Wesley falou que ele pensava muito pouco de um homem que não orava por 4 horas por dia. He wouldn't be too impressed with you guys Ele or não me. estaria muito impressionado com vocês nem comigo. John Wesley would raise up 4 o'clock every day to seek God for the first 4 hours of the day. John Wesley ele acordava 4 horas da manhã para buscar a Deus pelas primeiras 4 horas do dia dele. You can't do that just out of discipline. E você não pode fazer isso só partindo de um lugar de Because of a disciplina. God-given hunger. É por conta de uma fome dada por Deus. And as a result of that hunger into his presence, E como um resultado dessa fome pela presença dele, 25% of England was saved. 25% da Inglaterra foi Society salva. was changed. A sociedade foi completamente He rode transformada. 250,000 miles on horseback. Ele dirigiu vários quilômetros no cavalo, 250,000, 250 mil Milhas. milhas, which is the equivalent of 10 times around the globe. que é o equivalente de 10 vezes pelo mundo. And he preached 40,000 sermons. E ele pregou 40 mil sermões. That's hunger. Isso é fome. One of the last greatest revivals in the UK was in the Hebrides Islands. Um dos últimos avivamentos incríveis no Reino Unido foi na Scilly Islands, In 1949. em 1049. It was birthed by 2 1949. old ladies, Esse avivamento nasceu de duas senhorinhas, Peggy and Christine Smith. Peggy e Christine Smith. One was 48, no, Uma tinha 84, Uma tinha 84 and one was 82. e uma tinha 82. Peggy was blind, Peggy era cega and her sister was arthritic. e a irmã dela, ela era arthritic? Arthritis. Ela tinha artrites. They didn't have much in the eyes of the world, Eles não tinham muito aos olhos do mundo, but they were hungry for him. mas elas estavam famintas por ele. And every day, E todo dia, from 10 to 2 in the evening, 2 in the early morning, from 10 in the evening to 2, de 10 da noite até as 2 da manhã, they would wake up elas acordavam and go up to in their cottage, e elas iam para a cabana delas. and they would pray to God, E elas oravam para Deus, because they saw that the bars were full, porque elas viram que as bases estavam but cheias, the church was empty. mas que a igreja estava vazia. And they called out to God over Isaiah 44, verse 3. E elas chamaram para Deus sobre Isaías 43. And they said, pour out your rain on this dry E ground. elas falaram, despeja a sua chuva sobre esse solo seco. It's when we know we're dry, É quando a gente sabe que estamos we know secos, we're empty, sabemos que estamos that we cry out vazios, for his rain to que come. nós choramos para que a chuva dele And venha. sure enough, the rain was released on that dry ground. E a chuva veio sobre aquele terra seca. And there's stories of people walking along and falling on the ground in repentance, going to the police station, E giving tem themselves sin. histórias das pessoas andando naquele lugar, caindo no chão e se arrependendo, indo para a estação da polícia. Fishermen going past in their boats, just feeling the presence, coming in and giving their lives to Jesus. Pescadores passando pelos barcos, sentindo a presença de Deus e dando a sua vida para Jesus. Have we seen that? A gente já viu isso? Do you want to see that? Você quer ver isso? Are you indifferent to it? Você é indiferente a isso? Are you willing to give your life for that? Você está disposto a dar sua vida por isso? The Welsh revival, O avivamento de Welsh, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Within 2 weeks, all of Wales knew about him. Com 2 semanas, todo mundo sabia sobre... Within- Todo Wales sabia dele. 2 months and they had no internet, the whole world knew. 2 meses e não tinha internet, o mundo inteiro sabia. And people came from all over to hear him preach. E as pessoas vieram de toda parte do mundo para escutar ele pregar. The revival came when he was 26. O avivamento veio quando ele tinha But 26. since he was 13 years old, Mas desde que ele tinha 13 anos de idade, every day todo dia, he prayed ele orava for revival. por avivamento. 13 years non-stop, 13 anos sem parar, hitting on the door of heaven. batendo na porta dos céus Pour out your spirit. e despejando o Espírito. And there's stories like when these people came from London to hear him speak, E a história é que quando as pessoas vieram de Londres para escutar ele falar, the church was packed. a igreja estava cheia. He would walk in, Ele entrava, he would go to the front, ele ia para he frente would kneel down, e ele se ajoelhava. and he would spend 3 hours just praying. E ele ia passar 3 horas só orando. Then he would get up, Depois ele se levantava, speak for 15 minutes, falava por 15 minutos and the power of God would come. e o poder de Deus vinha. Then the next day, he would go home E ele iria para casa and start interceding for the next day. e ele começava a interceder pelo dia seguinte. That's extreme hunger, Isso é fome extrema and we need that in our lives. e a gente precisa disso em nossas Do vidas. you want revival? Você quer avivamento? Do you know why you don't have revival? Você sabe por que você não tem avivamento?
because we can live without it. Porque a gente pode viver sem avivamento. We want it, but we don't need it. A gente quer, mas a gente não God never precisa. promises to give you what you want. Deus nunca prometeu dar o que você quer. He promises to give you what you need. Ele prometeu te dar o que você And his precisa. great man of God, John Knox, E tem esse homem incrível de Deus, John he says, Knox. give me Scotland or I'll die. E ele fala, me dá a Escócia ou eu vou morrer. George Whitfield, George he Whitfield. says, give me souls or I die. Ele fala, me dá almas ou eu vou morrer. Have we got that cry in us? A gente tem esse choro, esse Give me grito em souls nós. or I die. Me dá alma, senão eu vou Or are we morrer. indifferent Ou somos and indiferentes apathetic? e patéticos e apáticos. We need a stirring of the hunger for God. A gente precisa essa fome por Deus. I want you guys, don't know if you can, but I don't care, but wake up in the middle of the night. Eu quero que vocês, eu não sei se vocês podem, eu não ligo, mas eu quero que vocês acordem no meio da noite. Kneel at your bed and cry out for him to come. Ajoelhem-se na sua cama e chorem para que ele venha. Do you desire your pillow more than you desire him? Você deseja mais o seu travesseiro do que você deseja ele. We need to want him more. A gente precisa querer ele mais. And that's the key. E essa é a chave. Because in these final days, Porque nos finais dos dias dele, he's raising up an army. ele está levantando um exército. And he doesn't really care about the size of the army. E ele não liga muito para o tamanho do exército. I love the story of Gideon. Eu amo a história de Gideão. He started with 32,000 Ele começou com 32.000 and God brought it down to 10,000. e Deus diminuiu para 10.000. And then he said 10,000 is still too much. E aí ele falou, 10.000 ainda é muito. Because if you guys win, Porque se vocês vencerem, you'll still think maybe it's your credit. você ainda vai pensar, talvez seja o crédito deles. And they'll come in against an army of 120,000. E eles estavam contra um exército de 120.000. So that's 12 to 1. So Então isso é uma chance de one person would have 12 to para kill 1. 12 people. Então uma pessoa tinha que matar 12 pessoas. And God says, no, E Deus falou, não, I want less people. eu quero menos So I pessoas. want to get the glory. Porque eu quero a glória. So how does he decide who's going to fight in this army? Então como que ele decide quem vai lutar nesse If exército? it was me, I'd get them with their swords, get them doing, who can do 100 push-ups, chin-ups, and Se get them fosse doing. eu ia pegar a espada e eu ver quem consegue fazer 200 But flexões. Jesus always, or God, or Jesus and God and the Father and the Spirit, they always do things differently. Mas Deus sempre faz as coisas de maneira diferente. He says, take them to the river Ele fala, me leve para o rio. and look at them Leve-os para o rio e olhe para eles. and see how they drink. E veja como eles bebem. And he decides who's going to be the army, E ele decide quem vai estar no not by how exército. they're going to fight with the swords, Não como eles vão lutar com a espada, but how they drink. mas como eles bebem. And he says, E ele fala, the ones that lap the water like dogs, aqueles que pegarem na água e beberem da água como cachorros, they're the ones I want in my army. são esses que eu quero. What's that about? Isso é sobre o quê? I really believe Eu realmente acredito the people that God is looking for que as pessoas que Deus está procurando in this end time army, nesse exército do final dos tempos, and it's not going to be a big, massive thing. não vai ser uma coisa gigantesca. He's choosing some people, Ele está escolhendo algumas and it's not the pessoas. people that the world would choose. E não são as pessoas que o mundo It's escolheria. not the ones that know how to fight with the Não são swords. aqueles que sabem lutar com a espada. It's the ones that are so thirsty São aqueles que estão tão famintos e that don't sedentos care what it looks like, que eles não se importam com o que They vai just se wanna parecer. drink. Eles só querem beber. and they get down and they lap it up, lap it up, lap E it eles se up. abaixam e eles bebem, bebem, They're not bebem. like the English that kneel down, Eles não são que nem os ingleses drink que their eles cup of tea, and oh, this is very ajoelham e nice. bebem um copo No de one's chá e thinking falam, like, isso é out of legal. my place. They're like crazy. Eles são loucos. They get down there Eles se and abaixam they just lá lap it up e eles because they're bebem so tudo thirsty. porque eles estão They morrendo want de the sede. water in the river. A água no rio. Eles querem a água do rio. Is there people here Tem gente aqui who don't care what people think about you? que não liga pro que as pessoas pensam de But all vocês. you want Que tudo que você is quer, this thirst that drives you to the river of essa sede que te leva ao rio, where you drink aonde você and you bebe. drink Se você and you beber, drink. e você bebe e você bebe. The undignified ones, Aqueles que não ligam para a dignidade. the unconformed ones, Aqueles que não estão conformados. the thirsty ones. Aqueles que estão sedentos.
It's time to drink tonight. É tempo de beber nessa noite. Jesus said on the last and biggest day of the festival, Jesus falou no último e grande dia, festival. he stood up and said in a loud voice, Ele se levantou e ele falou em voz alta. and I believe he's saying this tonight, E eu acredito que ele está falando isso nessa noite. as he says every day. Enquanto ele fala todo dia. He says, if anyone Ele fala, se alguém is thirsty, tiver sede. that's the determining factor. Esse é o fator determinante. If anyone is thirsty, Se alguém tem sede, come, venha, come, venha, come. venha. If you're thirsty, Se você tem fome, come. venha. Se você tem sede, venha. And then he says, and drink. E aí ele fala, e beba. You guys have come here to Fortaleza. Vocês vieram pra cá, pra Fortaleza. But just because you're in Fortaleza doesn't mean you're going to drink. Mas só porque você está em Fortaleza não significa que você You vai got to beber. drink. It's got to be active. Você tem que This continuar is a time beber, for tem que you ser to drink. ativo. Esse é o tempo de você beber. I can bring a horse to the river, Eu posso trazer um cavalo pro rio, but if he doesn't drink, he's not going to get the water. mas se ele não beber, ele não vai conseguir a água. It's time to drink. É tempo de beber. And then he says, he who believes, E aí ele fala, aquele que acredita, streams of living water will flow. fontes de água viva vai fluir. Fontes de água viva vão fluir. Show! All who is thirsty, come Aqueles que estão sedentos, venham and drink. e bebam. It's free. É de graça. Why spend money on things that do not satisfy? Por que gastar dinheiro com coisas que não satisfazem? Venha And drink e beba. and believe. E acredite. Believe. Acredite. Believe. Acredite. Believe. Acredite. And streams of living water will flow. E fontes de águas vivas vão fluir. He wants to pour out his spirit more than you want. Ele I quer can tell you. despejar o espírito dele mais do que você There's quer. the Isso eu time posso that te Cornelius contar. was, Paul was speaking at Cornelius, Paulo estava falando em Cornélio. and he's talking too long, and the Spirit's like, I can't wait anymore. I'm E just ele going está to come and falando pour out. muito e o Espírito tá, eu não consigo esperar mais, eu tenho que vir sobre vocês. And I don't think he wants me to speak anymore now, E eu não acho que ele quer que eu fale mais agora, because it's time for him to come. porque é tempo que ele venha. But what determines if he comes Mas o que determina se ele vai vir is your thirst for him. é sua fome e sua You sede por come into ele. him, Se você está vendo para and ele you drink him, e você está bebendo, and then you believe him, e aí você acredita that he will nele, pour out que ele vai his despejar Spirit o Espírito dele on the dry ground. sobre o solo seco. It's the Spirit of God. We just say, come. Então, Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, Call us deeper, Jesus. nos leve mais profundo, Jesus. Release a radical hunger in this room. Despede uma fome radical nesse quarto. Some of you just need to vomit some stuff out before he comes. Alguns de vocês precisam vomitar coisas antes que ele venha. Lay them down. Dá tudo para ele. Empty yourself. Se esvazie. Empty yourself. Se esvazie. Empty yourself. Se esvazie. Empty yourself. Se esvazie. Put them aside. Coloque tudo Your pro mind lado. has been at home. Sua mente, Your worries have been in other things. sua mente está em outras coisas. You've been holding them on. Você está segurando Let essas go of coisas. it. Let go of it. Let Deixe go of tudo it. ir, And deixe let him tudo come. embora e deixe ele vir. Oh! No! Come in this room, Jesus. Release your river. Libere o seu rio. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser.
faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos: aviva-nos, 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 Senhor.